Finalmente, vamos ao nosso último tópico de revisão, que é a operação da divisão. Vamos começar então com a divisão dos números naturais. De novo, para relembrar aqueles que vão do zero até o mais infinito. Primeira coisa é a gente saber que esses dois pontinhos aqui indicam para a gente a divisão. Então, era a mesma coisa que escrever isso aqui, mas a gente não usa mais esse símbolo agora que vocês cresceram, né? A gente usa só os dois pontinhos. Aí, a gente vai armar essa conta. 380 dividido por 5. Pessoal, diferente do que o que a gente fez até agora, que a gente começava resolvendo sempre pela unidade, e isso acontece na adição, na subtração e na multiplicação, nesse caso, a gente vai começar pelo número que está mais distante da casinha. Então, não vai ser por aqui, pela unidade, mas aqui no nosso caso, pela centena, tá? Outra coisa, se a divisão é por 5, é importante que vocês tenham aí ao lado de vocês a tabela dos 5, porque vai ajudar bastante. Então, vamos lá, vamos pegar aqui o primeiro que está mais distante. Só que 3 é menor do que 5. Então, eu não pego só ele, eu vou pegar os dois primeiros. 38 dividido por 5. Se isso não sai de cabeça, vocês vão lá na tabuada. Vocês precisam achar nos resultados da tabuada um número que seja menor do que 38 e mais próximo a ele, tá? Não adianta, professor, mas o 40 é mais próximo, mas o 40 é maior do que 38. Eu não tenho, então não pode, tem que ser o menor. Então, no caso, vocês vão ver que é o 35. 35 corresponde à linha ali do 7, né? 5 vezes 7, 35. Então, o que que a gente vai fazer agora? A multiplicação. 7 vezes 5, 35. E eu vou anotar exatamente embaixo do 38, que é o número que eu estou trabalhando. Agora, eu vou fazer uma conta de subtração. 8 menos 5, 3. 3 menos 3, 0. Abaixa o vizinho que ficou faltando. 30 dividido por 5, de novo. Tem gente que sai de cabeça, mas quem não sai, vai lá na coluna dos resultados e vai olhar. E aí vai achar na linha do 6, né? 6 vezes 5 dá 30. Então, é o 6 que vem para cá. E aí, a gente vai fazer essa multiplicação. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Então, 380 dividido por 5 dá 76. Essa é a estrutura da divisão. Lembraram? E quando o divisor não é um número desses que tem na tabuada, né? Que só tem unidade, mas quando é unidade, dezena. Aí vocês têm duas possibilidades. Uma é construir a tabuada do 12, então ir lá no cantinho do caderno e colocar 12 vezes 1, 12, vezes 2, 24, vezes 3. Aí a gente soma 12 a esse resultado, né? 36 e assim por diante. Ou a gente vai testar, tá? Então, quando chegar o momento, eu vou mostrar para vocês. Então, a gente vai armar a conta da mesma maneira. 432 dividido por 12. Vamos começar do mais longe. 4 é bem menor do que 12, né? Então, não dá. A gente vai pegar o 43. Se a gente continuasse aqui a nossa tabuada, ó, a gente ia ver que o 36 já tá pertinho, mas aí eu vou somar aqui com 12, vai ficar 48. Então, a gente viu que 48 já ultrapassou os 43 que eu tinha. Então, eu não posso. Então, eu tenho que usar a linha do 3, né? 12 vezes 3. É o 36, a nossa referência. Então, 43 dividido por 12, 3. 3 vezes 12, eu vou colocar aqui embaixo do 43, o 36. E vamos fazer essa conta de subtração. 3 menos 6 não dá, eu vou pegar do meu vizinho e ele vem pra cá, somando 10, fica 13. 13 menos 6 dá 7.
3 menos 3, 0. Professora, como é que você sabia? Uai, só fazer o cálculo de cabeça. Se não der, usa aí os dedinhos da mão que vocês vão chegar a esse resultado. Agora, eu vou baixar o vizinho. 72 dividido por 12. Ih, professora, eu tô com preguiça de construir essa tabuada até chegar aos 72. A gente vai ter que testar. Se vezes 4, ó, já deu 48. Se eu duplicar aqui, né, vezes 8, então, eu vou ter que o 96, né? Eu duplico esse valor também, vai ficar 96. Então, já passou. Então, vamos testar, sei lá, 12 vezes 7, quanto que dá? 7 vezes 2, 14. 7 vezes 1, 7, com mais 1, 8. Passou. Então, 12 vezes 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6, com mais 1, 7. Bingo! Achamos aí o 72. Então, 72 dividido por 12, quanto que dá? 6. 6 vezes 12, 72. Menos 2 menos 2, 0. 7 menos 7, 0. Fim. 432 dividido por 12 dá 36 e resolvemos a nossa questão. Vamos agora à divisão, então, de números inteiros, que é quando a gente incorpora os negativos, né? Além dos positivos que a gente estava trabalhando. Então, eu vou trazer de volta aquele jogo de sinais da multiplicação, porque é exatamente o mesmo que a gente usa na divisão. Então, se dividendo e divisor forem os dois positivos ou os dois negativos, o nosso resultado é positivo. Agora, se o dividendo for negativo e o divisor positivo, ou o contrário, aí o nosso resultado é negativo, tá? Então, os dois números têm que ter os mesmos sinais para o resultado ser positivo. Se eles tiverem sinais trocados, o resultado é negativo. Então, lembramos que é uma divisão, menos dividido com menos. Então, a gente já sabe que o resultado vai ser positivo, né? E aí, a gente vai resolver a questão como a gente fez anteriormente. Podemos deixar o sinal de lado, porque a gente já resolveu isso aí lá. Vamos começar pela casa, né, de números que está mais distante, aqui no caso 8. 8 é maior do que 2, então eu consigo tranquilamente fazer essa divisão. 8 dividido por 2 vai dar 4. Para quem tem dúvida, consulta lá a tabuada. Vocês vão procurar nos resultados o 8, ou o número menor e mais próximo a ele, né? Então, vocês vão ver que na linha do 4, 4 vezes 2 dá exatamente 8. 8 menos 8, 0. Abaixa o vizinho. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. Subtrai, 4 menos 4, 0. Tudo bem? Então, se um deles é negativo, no nosso caso aqui, o dividendo é negativo e o divisor é positivo. Poderia ser o contrário, né? Poderia ser o dividendo positivo e o divisor negativo. O que que importa? Se um é negativo e o outro é positivo, então o nosso resultado vai com o sinal de menos, né? E aí a gente vai resolver essa conta sem considerar o sinal, porque a gente já resolveu a questão do sinal. Então, começando pelo número que está mais longe, 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 9, 9. 9 menos 9, 0. Abaixo o meu vizinho, 4. 4 dividido por 9, 0. 0 vezes 9, 0. 4 menos 0, 4. Abaixo o outro vizinho, 5. 45 dividido por 9, 5. 5 vezes 9, 45. Menos 45, 0. Portanto, o resultado da nossa divisão é menos 105 por causa do jogo de sinais. Tá claro, né? Agora, como vocês já devem imaginar, vamos incluir os intervalos entre os inteiros. Então, estaremos trabalhando com o conjunto dos números racionais, que é
toda essa galera, né? Então, permanece o jogo de sinais, porque inclui os negativos, e aí vamos lá. Ué, mas essa divisão é de dois números naturais. Calma, vamos resolver? Então, os dois são positivos, a gente já sabe que o resultado é positivo. Eu posso colocar o mais ali ou não. Eu vou deixar o mais só para eu me lembrar que eu já resolvi essa questão dos sinais, tá? 12 dividido por 5. Vou começar de quem tá mais longe. O 1 não dá, porque 1 é menor do que 5, então vou pegar os dois que estão ali. 12 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Subtração, 2 menos 0, 2. 1 menos 1, 0. Tem algum vizinho para eu abaixar? Não tem. E agora, 2 dividido por 5 não dá, e eu não tenho vizinho aqui para baixar. Então, o que que a gente vai fazer? Vai colocar a vírgula e acrescentar o 0. Agora sim, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, né? Então, 0, 2 menos 2, 0 também. Então, o nosso resultado nesse caso é 2,4 ou mais 2,4. Que esse mais pode estar ali ou não. Gente, então presta atenção. Quando que a gente colocou a vírgula? Quando sobrou alguém aqui no resto e eu não tinha nenhum vizinho para abaixar. Se eu tiver vizinho para abaixar, eu ainda não coloco a vírgula, tá? Eu só vou colocar quando sobrou, eu não tenho mais ninguém para abaixar, aí eu acrescento a vírgula aqui, tá claro? Mais um exemplo só para ficar bem claro para vocês, tá? Então, os dois são positivos, mas só para a gente mudar, vou colocar um menos aqui no meu dividendo. Menos dividido por mais, então, nosso resultado é menos. Feito isso, vamos à divisão. 434 dividido por 4. Começamos do mais longe. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. Menos 4, 0. Abaixa o meu colega. 3. 3, percebam que ele não é o resto, eu abaixei, tá? 3 dividido por 4 dá 0. Então, coloco ele ali. 0 vezes 4, 0. 3 menos 0, 3. Vou abaixar o meu outro vizinho. 34. 34 dividido por 4 dá 8. 8 vezes 4, 32. 4 menos 2, 2. 3 menos 3, 0. 2 aqui é o resto. Eu tenho alguém para baixar ainda? Não tenho, porque eu já trouxe todo mundo. Então, o que que eu vou fazer agora para eu continuar a divisão? Colocar a vírgula e acrescentar o 0 aqui do lado. 20 dividido por 4, agora eu consigo. 5 vezes 4, 20. Menos 20, 0. Então, nosso resultado é menos 108,5. Nesse caso, o que que a gente observa? Primeiro, os sinais. Menos dividido por menos, então, resultado positivo. Segunda coisa que vocês vão observar é que aqui não tem casa decimal e aqui tem casa decimal, tá? Então, vamos armar logo essa conta. 42 dividido por 1,2. O que que acontece? Eu preciso desaparecer com essa vírgula. Eu posso simplesmente sumir com ela? Não. O que que a gente faz para eu poder sumir com ela? Na prática, eu sumo com ela mesmo, mas além disso, eu acrescento um 0, tá? Ao fazer isso, matematicamente, o que nós estamos fazendo é multiplicando aqui por 10 e esse lado também por 10. Então, eu multiplico o divisor por 10 e o dividendo também. E se por acaso eu tivesse duas casas, né, decimais, fosse 1,26. Então, aqui eu teria que acrescentar
2 zeros. Eu teria que colocar outro zero aqui para poder sumir com essa vírgula. Que na prática eu estaria multiplicando os dois lados por 100. Mas vamos voltar aqui ao nosso original, que era 1,2. Tinha uma casa decimal, então o que que a gente fez? Acrescentou o zero ali. Agora, a gente vai fazer a conta como a gente faria normalmente. 42 dividido por 12 é aquele esquema que eu falei com vocês. Ou a gente faz a tabuada aqui do 12 outra vez, ou eu vou testar. Eu me lembro, no caso, que dava 3. 3 vezes 12 vai dar 36. Se vocês precisarem, façam aí no rascunho, tá, gente? 2 menos 6 não dá, vou pegar do meu vizinho, vai ficar 12 menos 6, 6. 3 menos 3, 0. Abaixo aqui o meu vizinho. 60 dividido por 12. A gente teria que consultar na nossa tabuada do 12 que a gente construiu, ou testar. No caso, vezes 3 é 36, vezes 4, então a gente aumenta 12, vai para 48. Eu desconfio que seja vezes 5. Vamos confirmar? 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 6. Exatamente o número que a gente estava procurando. Então, 60 dividido por 12, quanto que dá? 5. 5 vezes 12, 60. E aí, o nosso resultado, então, aqui ficou mais 35. Então, a divisão desses dois números, menos 42 dividido por menos 1,2, dá mais 35. Reparem que, às vezes, a gente tem o número decimal aqui e aqui, ou aqui a gente tem o número inteiro e o decimal aparece aqui e o resultado é inteiro. Ou aqui são dois inteiros e lá é um decimal. Isso não tem a ver, tá, galera? Outra coisa é que, se ao invés dos números decimais aparecerem no divisor, eles aparecessem no dividendo, a regra é a mesma, tá? Se eu tenho aqui uma casa depois da vírgula, eu preciso acrescentar o zero depois, no divisor para eu sumir com essa vírgula aqui. Tudo bem? E nesse caso aqui, gente, reparem que eu tenho uma casa decimal no dividendo e uma casa decimal no divisor também. Então, aqui, o que acontece é bem mais simples, tá? Então, primeira coisa, a gente vai resolver a questão dos sinais. Mais dividido por mais dá mais. E agora, eu vou armar a conta como a gente fez até agora. 16,5 dividido por 0,5. Quando a gente tem o mesmo tanto de casas decimais, eu posso simplesmente apagar a minha vírgula, tá? Pode ser uma casa, pode ser duas. Então, se tiver duas casas decimais aqui e duas ali, eu posso simplesmente apagar. Então, mesma quantidade de vírgula, né, de casas depois da vírgula aqui e aqui, eu posso apagar a vírgula, tá? E aí, a gente vai resolver como era antes. Começando do algarismo mais distante, nesse caso é o 1, só que 1 é menor do que 5, então eu vou pegar os dois primeiros. 16 dividido por 5, 3. 3 vezes 5, 15. 16 menos 15, né? 6 menos 5, 1. Menos 1, 0. Abaixo, meu vizinho. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 5, 15. Menos 15, 0. Então, qual é a resposta? Qual é o resultado, né? 33 positivo, tá? Então, se tiver casas decimais nos dois números que estão sendo divididos e for a mesma quantidade de casas, eu posso simplesmente apagar a vírgula.
Resumindo então, pessoal, para a gente efetuar uma conta de divisão, depois da continha armada, então eu preciso lembrar que eu vou começar sempre pelo algarismo mais distante, tá? Nunca pelo mais próximo, nunca pela unidade, sempre pelo que estiver mais longe. Se ele for menor, esse algarismo, do que o divisor, aí eu vou usar os dois primeiros algarismos. Mas se for possível fazer a divisão, só o algarismo mais distante. O jogo de sinais é o mesmo que o da multiplicação. Então, se eu estou dividindo mais com mais, o resultado é mais também. Se eu estiver dividindo dois números negativos, então dividendo e divisor negativos, o meu resultado também é positivo. Agora, se o dividendo e o divisor tiverem sinais trocados, um for positivo e o outro for negativo, aí o meu resultado é negativo também, tá? Se tiver casa decimal no divisor ou no dividendo, o que eu tenho que fazer? Eu preciso eliminar essas casas decimais e a vírgula. E como é que eu faço isso? Acrescentando a mesma quantidade de zeros que eu tiver de casas decimais. Então, se eu tenho uma casa decimal, seja no divisor ou no dividendo, eu vou acrescentar no outro um zero. Se eu tiver duas casas decimais no divisor, por exemplo, então no dividendo eu preciso colocar dois zeros. E assim por diante. Se tiver o mesmo tanto de casas decimais, tanto no divisor quanto no dividendo, eu posso simplesmente esquecer das minhas vírgulas, que não tem problema, tá? E no caso de divisão de frações, o que a gente faz? Repete a primeira fração, troca o sinal da divisão pelo sinal da multiplicação e a segunda fração a gente inverte. O número que antes estava em cima passa a ocupar o lugar do denominador, ele vem para baixo. E o número que antes era o denominador passa a ser o numerador, ele vem para cima, tá? Então, resumindo, essas são as características básicas da divisão. Ufa, chegamos ao fim, né, da nossa revisão. Agora vocês vão ao formulário, fazer algumas questões. Lembre-se de realizá-las no caderno e colocar somente a resposta. Por que eu estou falando isso? Porque na aula que vem nós vamos corrigir esses exercícios e depois a gente vai dar continuidade, então, ao que a gente estava aprendendo lá no início do bimestre, tá bom? Então, bom trabalho para vocês. Respirem, né? Sexta-feira vai ser somente a correção de exercícios e aí segunda-feira a gente começa conteúdo novo, tá bom? Então, até sexta, galera.